galerinha, voltamos para fazer o nosso momento de revisão. Esse momento que é jogo rápido, né, professor Jorge? Um bate-bola, tá? Só para relembrar algumas coisas que acabamos Exatamente, de falar, né? Com certeza. Então vamos lá, de olho na tela para o nosso momento de revisão, galera. Aula 20.2, professor Jorge. Falando... Eu já vou aproveitar, Rogério, já falar. A gente falou que é um bate-bola rapidão, né? Não adianta o aluno, às vezes, querer... Vamos já dar uma observação, né? Pensar que na aula, essa revisão vai dizer tudo que ele precisou aprender. Não. Tem que assistir a aula completa. Tem que assistir a aula completa, porque tem riqueza de detalhes que não dá da gente falar na revisão. Com certeza, exatamente. Beleza. Falamos que a nossa economia aqui de Rondônia baseia-se principalmente na agricultura, na pecuária e o extrativismo vegetal. Muito bem, professor. Ok? Esse extrativismo vegetal que tem um aproveitamento industrial da madeira. Também falamos que nossa economia também está relacionada ao extrativismo mineral e, obviamente, a cassiterita, como falamos em aulas passadas, Rogério. Com certeza. É ela o carro-chefe da nossa exploração mineral. Falamos, inclusive, que o Garimpo de Bom Futuro, lá em Ariquemes, é o maior garimpo de céu aberto do mundo. Muito bem. Ok? Beleza, Rogério, olha só, o censo agropecuário. Nesta informação, você consegue perceber a evolução. Exatamente, professor. Olha só, a evolução das pastagens em Rondônia. Se nós temos essa evolução, Rogério, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que isso está subentendido que nós do estado de Rondônia plantamos essa pastagem para criar boi. Muito bem. E falamos durante a aula que é 15 milhões de cabeças de gado atualmente. Com certeza. Mais boi do que gente. Exato. A ocupação do homem no campo em Rondônia sofreu um declínio de 2006, depois de uma imensa vocação da década de 80 até 2006. Olha só, aumentou e agora está em retração. Vale salientar para o aluno, Rogério, que a tendência é diminuir cada vez mais. Exatamente. É isso, essa mecanização, essa tecnologia que chegou no campo veio para ficar. É uma realidade em Rondônia. É uma realidade em Rondônia, no Brasil e no mundo. Com certeza. É isso? E aí, olha só, os tratores que a gente tinha lá em 1980, só que em 70 aqui em Rondônia. Em 2006 já era mais de 5 mil. Em 2017 é mais de 12 mil. E a tendência? É ter mais ou menos, Rogério? Mais. Com certeza. Essa mecanização só vai continuar. Muito bem. Não é isso? Exatamente. Em contrapartida, quando a gente tem essa mecanização do campo, Rogério, o que acontece com aquele trabalhador rural? Gera o quê? O desemprego, né? Desemprego. Exatamente. É isso? E aí, quando esse trabalhador do campo é expulso, né, por essa tecnologia, muitas das vezes ele vem para a cidade. Não é isso? Isso. Beleza. Olha aí. Vamos lá. E aí, novamente, mostramos esse gráfico para você e você deve levar para o seu coração que bovino é a vocação da criação de animais de Rondônia. Exatamente, né? Ele está intimamente ligado ao gráfico da pastagem, Rogério. Exatamente. Se lá no concurso, lá numa questão de prova, nossa, ou qualquer outro lugar, perguntar sobre a produção da pecuária em Rondônia, aí vem citando bovino, bubalino, caprino, ovino, suíno, aves, destaque em Rondônia é a pecuária de bovinos. Tudo é pecuária, mas a bovino é a destaque. E aí fizemos essa abordagem para a gente saber que no cenário nacional, embora tenhamos Minas Gerais como o maior produtor do Brasil de café, nós estamos entre os 6 maiores produtores. Exatamente. Ok? Muito bem. E a produção agricultura familiar, ela corresponde a 81... Eita, não acredito que eu fiz isso não, Rogério. Eu não acredito, professor Jorge. Puxa vida. Eu vou apagar aqui. Tirar 2 pontos da média. Ai, meu Deus do céu. Do professor Jorge agora. Olha aí, Rogério.
81, né, professor Jorge? Isso, a agricultura familiar representa em nosso estado, dos 91.438 estabelecimentos recenseados, 76% ele representa 91.438 estabelecimentos recenseados. Enquanto, que né? dá 81%. Exato. Enquanto na média nacional, a nossa é maior. Exatamente. Não é isso? Ou seja, a nossa vocação também ainda é agricultura familiar. Exatamente. Estamos falando com nossos alunos, que a maioria deles vem dessa agricultura familiar, já. Com certeza. E essa agricultura familiar que abastece nosso mercado, né? E aí falamos sobre a questão do PIB e Rondônia, fazendo essa comparação de Rondônia com o Brasil, né? A gente falou até porque em relação do PIB de Rondônia, quando a gente fala principalmente da indústria, é bem pequeno, né? Essa comparação em relação a nível Brasil, né? Rogério, e o interessante é que eu acredito que essa informação que nós passamos agora para o aluno foi impactante. O aluno, com todas essas informações de muito fluxo econômico, de produtividade no nosso campo, não é isso? Aí a gente dizer para o aluno que não chega a 1% do Brasil, isso é impactante, né? Ou seja, nós, embora sejamos um estado com essa vocação de estar em sempre crescimento, nós ainda não chegamos a 1% do PIB do Brasil. Isso mesmo, professor Jorge. É isso? Exatamente. Rogério, eles têm alguma coisa para fazer agora? Tem mesmo? Agora, galera, é atividade. É com vocês. Daqui a pouquinho a gente volta para fazer a correção. Valeu, tchau. Pronto, eu falei que era rápido, né? E foi rápido mesmo. Parece que eu estava adivinhando. Eu também estava adivinhando que aquele café estava muito gostoso. É verdade. E agora a gente voltou. Voltou com gasto total após um cafezinho, né? Então fechou. Delícia. Delícia demais. Vamos lá no quadro fazer a correção, galera? Nossa aula de correção agora, a questão. Já começa falando sobre a questão da piscicultura dentro do estado de Rondônia. É constituído, o sistema de produção de peixe na piscicultura rondoniense é constituído principalmente pelo modelo... Ele quer saber como é que é essa produtividade, Rogério. Exato, é o modelo produtivo, né? É um modelo produtivo. Ele é semi-extensivo, ele é semi-intensivo, ele é predatório, ele é rotacional ou ele é rudimentar? E aí, Rogério, explica para o aluno, para ele saber o que é o rudimentar. Rudimentar é um sistema mais simples, que não tem utilização de técnicas modernas. Nem muita tecnologia, né? Vai usar geralmente, na agricultura itinerante, né? É a enxada, é o facão, é o machado. E assim, é um sistema mais simples de produção, né? É isso. E aí, quando a gente fala da pesca, esse sistema rudimentar seria ali com caniço, ou com uma malhadeira, ou com uma tarrafa, mas assim. Aí a piscicultura de Rondônia seria aquilo que você falou, né, lá na aula, que era cavar não é só cavar um buraco, colocar água lá dentro e o peixe... Não, tem que ter toda uma técnica, tem que ter todo um cuidado, inclusive com relação à vacinação, à saúde, né, desses animais. Com certeza. Beleza? Vamos lá. Aí temos aí o rotacional, o predatório. Vacinação não, saúde desses animais, que é diferente. Certamente, vamos lá. Rotacional, predatório, semi-intensivo e semi-extensivo. Sem mais delongas, o aluno vai lembrar que nós falamos do sistema semi-intensivo. Exatamente, que é um modelo que já precisa de todas essas observações que o professor Jorge falou. Verificar a questão da água, verificar a questão da ração adequada para aquela produção, né, professor Jorge? É acompanhamento do desenvolvimento do animal, né? Então, é bem mais assim, é um estudo mais técnico, não é somente jogar um peixe no buraco que vai avançar, vai crescer na produção. Não é bem assim não, galera. Sobre a indústria do estado de Rondônia, é correto afirmar: A, é altamente diversificada. B, é responsável por 14,6% do PIB e é pouco diversificada. É do setor primário no estado? D, a indústria de automóveis está em expansão.
E só perde para a de São Paulo. E aí, professor Jorge? Tranquilo. Tranquilo demais. Por que tranquilo? Porque assim, ó, tem coisas aí que é um absurdo. É um absurdo? Fala o que está em absurdo aí. Por exemplo, só perde para São Paulo. É um sonho, né? A gente vai chegar lá, professor Jorge. Vai. Mas a gente está distante ainda quando a gente fala da questão industrial, né? Uhum. Desse setor aí da indústria. Nós estamos num estado novo, né? Exatamente, Rondônia é um bebê, né? São Paulo tem mais de 500 anos, né? Exatamente. Professor Jorge, quantas fábricas de automóveis, indústrias, você já viu aqui em Rondônia? Pois é, né? Mais um absurdo, né? Você acha que o aluno ficou com dúvida em relação a essa alternativa aqui? É porque ele pode até ter a dúvida, Rogério, porque ele vê o carro sendo vendido. Mas ali é serviço, não é exatamente. Indústria. As concessionárias, As concessionárias, E não é a indústria de carro, é onde ele é produzido. Aqui não existe essa indústria automotiva. O que existe são concessionárias que vendem, que traz o carro na cegonha, de longe, para vender aqui. Muito bem. Não é isso? É altamente diversificada a indústria de Rondônia, professor Jorge? Nós falamos que é o contrário. Muito bem. Mas é pouco diversificada, né? Vamos lá. E a C? É do setor primário da economia, quando a gente fala da indústria? Rogério, o aluno tem que lembrar os setores da economia. Quando a gente falar, querido aluno, não esqueça, indústria é o setor secundário da economia. Muito bem, exatamente. Então, eles quiseram ali confundir a mente do nosso aluno. Só que o aluno é fera, com certeza. Ele sabe que não é setor primário. E o que é primário? Falamos até na aula, né? Isso, essas commodities, essa produção agrícola, mineral, peixe, né? Mineral, entendeu? Então, só restou a alternativa B. É responsável por 14,6% do PIB estadual e o nosso setor industrial ainda é pouco diversificado. Ainda, professor Jorge. É isso aí. A gente vai avançar. Eita, não acredito. A própria questão já jogou na resposta certa. Mas vamos fazer a análise dessa questão. Questão 3. Sobre o PIB de Rondônia, assinale a alternativa correta. A. É o maior da região norte com 35%? Falamos isso durante a aula? Não, a gente falou. Eu até mencionei, né? Que Rondônia fica atrás aqui do Pará, do Amazonas, quando a gente fala do PIB, né? B. É o terceiro do Brasil com cerca de 10%. Que absurdo. Nós falamos, né, que esse PIB ele é muito ainda tímido diante da grandeza que é a produtividade nacional. Você viu lá que não dá nem 1%, né? Quando a gente viu isso, eu grifei todo, né? Foi. Circulei todos os valores por ano. Exatamente. D. É o menor da região norte pela falta de expressividade econômica? Não falamos que aqui não tem expressividade econômica. Exatamente. Muito pelo contrário. Falamos que somos uma vocação na área agrícola. Não é isso? Exatamente. E não há dados para comparações? Será que não tem estudos, pesquisas sobre o PIB de Rondônia, da região norte? Rogério, é esdrúxulo essa colocação. É um absurdo. Tá? Veja se na próxima vez a gente não coloca isso aí, porque o nosso aluno é fera. Ele vai saber que isso aqui é uma bobagem que a gente escreveu, Rogério. Não há dados. Nós estamos em meio à tecnologia. Ele é aluno da mediação tecnológica. Nós estamos diante de muita tecnologia. Claro que tem dados, sim. Se não houver comparações, se não houver como ter a expressividade desses dados, não tem como fazer planejamento. E é uma observação, a gente está no país democrático, a gente não está na Coreia do Norte. Mais uma observação interessante. Muito bem. Tem que ter, sim, dados e ainda tem que ter um acesso a eles. Com certeza. É isso? Então, é o terceiro da região norte com 11,7%. Questão 4. Rondônia desponta como um dos mais promissores polos de desenvolvimento da atualidade. Sobre a sua economia, é correto afirmar. Vamos lá. A. Sofre, nas últimas décadas, de forte influência da sua recente ocupação dirigida, onde há uma coexistência conflitiva entre os colonos, fazendeiros e antigos trabalhadores da borracha, migrantes sem terra e as empresas mineradoras. A. B. O setor secundário foi o caminho que os produtores da região tomaram para que pudessem desenvolver a cultura de subsistência. Essa abordagem que foi feita na letra B, ela é interessante porque o aluno não cai nessa besteira, não é isso? Exato. O que pode ser para aquele que não sabe que o setor secundário da indústria o setor secundário é a indústria, né? Então ele não vai cair nisso aqui. O setor secundário, cultura de subsistência, ficou contraditório.
não é isso? C. O seu subsolo, em geral, é pobre em recursos minerais. Os garimpeiros encontram apenas ouro. Apenas ouro. Poxa, você isso aí. Conheço uma pessoa que gosta muito de ouro, Rogério. Eu também. E tu? Hã? Qual é o nome dela? Au. Começa só com au. Não vou Au. falar o resto, não. Ah, ficou a dica já. É. Descobri. É a Alde. Aldelinda. É isso Ela mesmo. gosta de ouro. Muito bem. No extrativismo vegetal, a exploração da madeira de lei é realizada de forma racional, em bases comerciais e de modo ambientalmente sustentável, preservando o ecossistema e protegendo o território indígena. Tá muito bonito isso aqui. Eu fiquei foi com raiva, eu vou riscar logo ela. Vamos isso? lá. Sem mais delongas. A gente vai ter aí sofre nas últimas décadas de forte influência da sua recente ocupação dirigida, onde há uma coexistência de conflito entre colonos, fazendeiros, aqui dentro de Rondônia, né? Uhum. E trabalhador da borracha, migrantes sem terra e as empresas mineradoras. E a gente falou durante as aulas passadas, né, professor, desses Isso. conflitos. Sobre a agricultura familiar, é correto afirmar que, aqui em Rondônia, né? Não há muita participação na economia. B. Rondônia, em Rondônia, né? 81,3% dos 91.438 estabelecimentos recenseados foram classificados como pertencentes à agricultura familiar, Rogério. C. É considerada a mais importante atividade de exportação do Estado. Olha aí, Rogério, até marcamos Já aí. marcamos, né? Então, isso? foi falado da aula, Foi né? na aula, o aluno tá ligado, Rogério, o aluno é fera, ele lembrou até do texto, não é isso? Exatamente. Que essa galera aí é fera. Show de Beleza? bola. Vamos só ver a D aí, né, professor? É. É a maior participação do PIB na economia rondoniense. Rondônia não tem agricultura familiar, pois a maioria é formada por grandes empresas. Sem chance. Sem chance, então, nosso querido aluno não caíram nessa. E essa D, por que não está correta? Porque apesar de ter uma grande participação da agricultura familiar, é a maior participação do PIB da economia rondoniense. Não. Quando a gente fala aí o que traz maior participação do PIB rondoniense é o setor de serviços que nós falamos, né, professor isso Jorge? aí. Então, cerca de 63% é o setor de serviços dentro do estado de Rondônia. Então é isso, galerinha. A gente fecha com vocês e a gente volta daqui a pouco para mais uma aula. Beleza. Não é isso? É isso aí. Fechou. Tchau.